Ontem, no meio de diversas análises, na verdade só choro aí, ataque gratuito contra o Flávio Bolsonaro, a família quer se perpetuar no poder, teve um texto que parte do texto é só gritaria também e ataque de pelanca, mas outra parte, o Carlos Andreasa, ele tenta raciocinar. E eu venho comentando várias coisas com vocês desde semana passada, assistindo muito, pelo menos aí em 2 pontos, né? No grande freio de arrumação e na união dos 3 irmãos. Tô comentando aí desde o início da semana passada. Aí o Carlos Andreasa já começa falando que a candidatura do Flávio vem de um combo. Teria 3 coisas. A primeira delas, reage às insurreições regionais, reafirma a liderança de Bolsonaro e tenta amarrar, sob a gestão da família, o controle da direita. O que é que se chama isso? Freio de arrumação. Maior freio de arrumação, sem sombra de dúvida. Eu falei ontem até de novo, falei, gente, quando você risca no chão, inclusive com uma pessoa que tem um peso acho muito maior do que um deputado estadual, por ser até esposa de Bolsonaro, você passa um recado para todo mundo aí que vem assim surgindo nas mais diversas regiões do país. Quando eu falo, pode parecer torcida, né? Pra deixar empolgado. Pronto, o Andreasa chegou na mesma conclusão. Então, acho que eu não tava fazendo torcida, né? Quando eu falo, difícil você encontrar alguém mais racional no seu apoio a Bolsonaro do que eu. Dá o recado, a ação emancipadora, a do bolsonarismo sem Bolsonaro, puxada pelos donos do Centrão e governadores direitistas, não haverá solução que possa prescindir do bolsonarismo puro sangue. Você, irmão, esquece aí, viu? De boa, de coração, esquece isso. E nesses termos, botando o preço lá no alto e se avocando como pauteiro da chapa, pretende deflagrar, condicionar a negociação. E mais do que isso, a eleição do ano que vem terá no debate, e não vai ter como fugir, com certeza, liberdade de expressão, luta contra a censura, a luta contra o sistema, sabe? A luta pela dignidade das vítimas do 8 de janeiro. Segurança pública também vai ser uma tônica, mas assim, certa como o sol. Vai estar falando sobre isso já na entrevista para a Folha. Bolsonaro disparou uma ordem unida. Reação aos movimentos de independência acelerados neste pós-Bolsonaro. Ato que obriga os agentes, a reação aos movimentos, né, da turminha do bolsonarismo sem Bolsonaro. Ato que obriga os agentes políticos a se posicionar. E muita gente quis posicionamento de várias pessoas. Teve até ontem aí o do Tarcísio, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Que exige adesão dos que, ante a missão do líder, armavam dissidências. Só que o que lhe cobravam era a delegação sobre quem o representaria. Aí está. E aí? Vamos se posicionar? Ao apontar Flávio, Bolsonaro quer dificultar o processo de superação a Bolsonaro e responde à imagem constituída a partir de sua prisão. A de homem frágil, que soluça sem parar, que alucina. Ele tomou uma decisão, exerceu o poder, liderou. Mais do que isso, né? Falar, ai, Bolsonaro, isso, aquilo, outro. Opa, pipipi, popopô. Você vê que eu tava conversando com um amigo outro dia. Aí ele tava falando o seguinte, que ele tava falando do Eduardo Bolsonaro, isso tem mais de um mês. Aí ele falou o seguinte, que Eduardo já tinha feito um grande feito. Que as ações do Eduardo já tinham sido, assim, um cala-boca muito grande pra turma que ficava naquela gritaria do frouxonário, frouxonarismo e tudo mais. Porque assim, o cara abandonou tudo, foi pro vamos ver, mesmo sabendo que iria ter uma retaliação, iriam perseguir o Jair, e o Jair ficou aí pra ser perseguido. E aí? Cadê? Cadê a covardia? E aí, mais uma vez, ele tá respondendo, ai, que Bolsonaro isso, é que pipipi, é que popopô, e tá preso? É, e eu não vou baixar minha cabeça, não. Quando eu falo, é passada de pano, né? Quando a Andreasa fala, eu acho que ninguém discorda. A decisão por Flávio foi tomada sem a participação dos caciques do Centrão. Foram comunicados. Dessa forma, Bolsonaro informa que nada mudou, que sendo ele o dono dos votos, continuaria a ser ele quem dá as cartas. Mais ou menos preso, não se aceita a reboque numa condição passiva. Não deixa de ser uma precificação. Nada avançará a revelia do bolsonarismo com Bolsonaro. Nada avançará sem que a família esteja à frente. Trata-se de esforço de rearrumação para negociar desde um lugar preferencial. Para negociar desde um lugar, deve ser desde já, né? Um lugar preferencial. Está faltando alguma palavra. Rearrumação, freio de rearrumação. Ou de arrumação.